Olá, alunos do oitavo ano, é a Prof. Ali e hoje vamos dar mais uma retomadinha no texto na história do Brasil Colônia. Pessoal, nós já falamos sobre as capitanias hereditárias, não é? Vamos só dar uma retomada rapidinho. Olha como o Brasil, olha o tamanho, pessoal, do Brasil, como o Tratado de Tordesilhas. O Brasil não era do tamanho como é hoje, ele era só desse tamanho aqui e pertencia a Portugal, né? No século XVI, não é, pessoal? Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil era desse tamanho. Lembra que nós falamos de Martim Afonso de Souza? Antes do Martim Afonso de Souza tinha o período pré-colonizador, né, turma? O que vai acontecer? O Martim Afonso de Souza estava aqui no Brasil e recebeu uma notícia de que o rei em Portugal pensou melhor e decidiu por fazer um outro tipo de colonização, uma outra maneira de manter a posse do Brasil em nome de Portugal. Qual a decisão do rei de Portugal? O rei de Portugal decidiu que o Brasil seria dividido em 15 grandes lotes de terras, turma. Esses lotes de terra seriam distribuídos para pessoas que moravam em Portugal e de confiança do rei. Então, um grupo de pessoas interessadas vieram para o Brasil com a incumbência de desenvolver essas capitanias hereditárias. Então o Brasil foi dividido em 15 grandes lotes de terras que receberam o nome de capitanias hereditárias. Por que hereditárias, turma? Porque quando o capitão donatário, o responsável por administrar cada capitania, morria, os filhos poderiam assumir no lugar do pai. Por isso, capitanias hereditárias. Então, turma, quando começaram a funcionar as capitanias hereditárias? Em 1534, tá? Turma, com o dinheiro do rei ou com o dinheiro de particulares? Com o dinheiro de particulares, com o dinheiro dos capitães donatários. Eles saíam de Portugal, vinham para o Brasil e iam usar o seu próprio dinheiro para desenvolver a sua capitania. Turma, não confundam. Tinha 15 capitanias hereditárias no Brasil, então tinha 15 grandes fazendas? Não. Não eram 15 grandes fazendas. Dentro de cada capitania hereditária existiam várias fazendas, tá, turma? Então não vão confundir. Cada capitania hereditária apresentava várias fazendas e eram fazendas enormes. E que tipo de plantação foi combinado aqui no Brasil de se plantar, de se cultivar? Que tipo de plantação, pessoal? Nós já sabemos. Os capitães donatários vão desenvolver a plantação da cana de açúcar. Esse açúcar, né, depois de produzido, a cana, depois de plantada, transformada em açúcar, era levado para Portugal e de Portugal esse açúcar era revendido para a Europa, turma. Então, era a plantação da cana. O que aconteceu, pessoal? Essas capitanias hereditárias não eram de propriedade do capitão donatário. Os capitães donatários eram só administradores das capitanias. As capitanias, na verdade, pertenciam ao rei de Portugal. Não podemos esquecer isso, tá, turma? Então, cada capitania pertencia ao rei de Portugal. O que vai acontecer com o passar do tempo? Cada capitão donatário poderia agir na sua capitania com plenos poderes. Eles poderiam aprisionar índios, escravizar índios, eles poderiam agir como juízes. Então, eles ganharam muitos poderes. Por quê, turma? Porque não tinha um governo centralizado nessa época. As capitanias hereditárias, né, tinham um comandante, um capitão, né, para organizar, organizar a parte jurídica, que na verdade não existia. O capitão donatário, inclusive, podia aplicar pena de morte, pessoal. Então, o capitão donatário tinha esses poderes, mas também tinha muitos deveres em relação ao rei de Portugal.
ele tinha que dar satisfação do desenvolvimento da sua capitania, ele tinha que pagar tributos para o rei de Portugal, e por conta disso e de outros problemas, as capitanias hereditárias no Brasil não deram certo. Primeiro, por quê, turma? Os capitães donatários não tinham dinheiro suficiente para sustentar as suas capitanias. Então, faltou dinheiro para sustentar, para manter as capitanias, tá, turma? Outro problema que os capitães donatários enfrentaram foi o ataque das tribos indígenas. As tribos indígenas não aceitavam a escravização, então elas atacavam as fazendas. Outro problema, pessoal, por incrível que pareça, a cana-de-açúcar só deu certo em 2 capitanias, apenas. As outras fracassaram, não tinham solo adequado. Então faltou dinheiro, os índios atacavam, nem todas as capitanias eram boas para plantação de cana. Havia um problema muito grande entre a comunicação entre as capitanias era muito complicada, era muito difícil, os capitães donatários não conseguiam se comunicar e também não conseguiam se comunicar com o rei de Portugal, não era todo momento que eles conseguiam fazer isso. Então, a distância do Brasil com Portugal e a distância entre as capitanias foi um problema muito grande que eles enfrentaram. Porém, turma, politicamente as capitanias foram ótimas. Elas, de fato, aqui com as capitanias, começou de fato a colonização do Brasil. Tá, turma? Quero agradecer nesse momento a todos. Muito obrigada.